Bom, vamos mudar de assunto, falar de eleições, porque depois que a reforma eleitoral proibiu a coligação de partidos para a disputa proporcional, surgiu aí uma nova modalidade, a chamada federação de partidos. Mas para entender como funciona esse novo sistema, a gente está aqui com dois advogados especialistas em legislação eleitoral. O doutor José Antônio Ercolim, que está no Zoom comigo. Obrigado, doutor, pela participação, e também com o doutor Ailton Bertoni, que está aqui no estúdio comigo. O doutor Ailton é também diretor jurídico aqui da Câmara Municipal de Rio Preto. Bom, começo perguntando para os senhores o que é essa federação. Ela surgiu para, vamos dizer, substituir a coligação proporcional? É um cambalacho ou é um sistema mais sério aí e que veio para ficar? Quem quer começar? Doutor Bertoni. Doutor Ercolim, por favor. Primeiro os mais velhos, doutor Ailton primeiro. Pode ser então, doutor. Então vamos lá. Doutor Bertoni, explica para a gente o que é a reforma, o que é a federação de partidos, como isso vai funcionar e o reflexo no nosso município, né? Porque parece que tem. Sim, Gama. Recentemente foi editada a lei 14.028 de setembro de 2021, que instituiu a federação. O que é a federação? A federação é uma coligação proporcional, que hoje não pode pela legislação eleitoral, mas ela tem uma série de requisitos. Por exemplo, a federação, a coligação, ela era feita em junho e terminava no dia da eleição. Sem compromisso. Sem compromisso. Agora não. A federação tem que ter um programa nacional, né? Ou seja, tem que ter um alinhamento desses partidos e ela tem que durar pelo menos 4 anos. Pelo menos 4 anos. Então, por exemplo, assim, até 1º de março, os partidos que assim desejar, não é obrigatório, mas se quiserem constituir essa federação, tem que pedir até 1º de março no TSE. 1º de março agora, de 22. Isso, 1º de março agora, tá com tempo muito em cima. Tá em cima. E o que essa federação vai ser? Ela acaba com os partidos que estão ali federados? Não. Cada partido vai continuar com o seu número, com o seu CNPJ, com o seu estatuto. Mas o que ela vai ter? Ela vai ter um novo CNPJ, então ela vai ter que ser registrada no cartório de pessoas jurídicas, tal. E ela vai ter o seguinte, além disso tudo, ela vai ter que ter um estatuto que vai definir como que vai funcionar internamente. Por exemplo, hoje, né, cada partido podia lançar 150% do número de vagas. Estou falando para o legislativo, não no majoritário, né? Com a nova legislação, cada partido ou federação pode lançar 100% mais um. Então, no nosso caso, em Rio Preto, para vereador, cada partido ou federação pode lançar 17 vagas mais um. Então, 18. Respeitada a questão de sexo. Então, pelo menos 30% tem que ser de um sexo, né? Sim. Então, essas coisas vieram e tem uma possibilidade. Por quê? Tinha partidos que iam deixar de existir. Principalmente os partidos ideológicos, como o PCdoB, que é o partido que mais lutou pela implantação da federação. Então, isso é uma possibilidade que os partidos têm de se juntar a um partido maior, e esse partido menor cumprir a cláusula de barreira, porque aí o voto vai ser da federação. Da federação. Deixa eu passar a palavra para o doutor Ercolim, ver se ele quer complementar alguma coisa que o doutor Bertoni falou, e já questiono a avaliação do senhor desse método. Doutor, o senhor acha que veio para ficar? É válido? Qual a opinião do senhor sobre essa modalidade aí, federação de partidos? Olha, primeiro bom dia ao doutor Ailton, não tive, né, brinquei com ele, mas não tive a delicadeza de cumprimentá-lo, agradecer aí pela oportunidade
estar participando dessa discussão muito rica, muito proveitosa. Olha, eu acho que isso aí eu acredito que isso vem para somar, sim. Vem para tornar algumas coisas alguns institutos aí um pouco mais concretos, mais sólidos, mais seguros. Porque a coligação ela era muito frágil, né? Você tinha um período que esses partidos ficavam vinculados muito pequeno e era muito de ocasião, né? Muito de oportunidade. Então você tinha muita situação de partidos que não tinham nem mesmo uma identidade ideológica aí que se ligavam para acontecer dentro daquele pleito. Então eu acredito que essa modificação, que essa forma como a federação vem para trabalhar essa unidade dos partidos, essa junção, ela é muito proveitosa, né? Porque primeiro, a questão do prazo, né? Que torna isso aí um comprometimento maior. E aí, os partidos têm que se tolerar mais tempo aí, né? Então, ou eles têm uma identidade muito maior de pensamentos e de ações, ou isso não vai acontecer, né? Inclusive, numa entrevista de um dos relatores dessa lei, né, ele brincou que a federação, enquanto a coligação era só os partidos só estavam ficando, né, na federação, não, já é um namoro, noivado, quase um casamento. Mesmo um casamento, né? Então, assim, eu acho que isso aí é muito proveitoso, sim. Com relação às cláusulas a cláusula de desempenho, isso vem ajudar os partidos menores para que eles tenham essa possibilidade de continuar existindo aí sem que haja essa afetação tão drástica, né, que a legislação e que a emenda 97, salvo engano, prevê. Eu acho muito positivo, eu vejo com bons olhos, sim. Bacana. E uma vez eleita a bancada, doutores, vamos dizer, tem uma bancada lá, 5 partidos. O que acontece caso eles não, vamos dizer, tenham uma atuação conjunta no Congresso, divirjam em votos ou queiram romper, é possível? Qual a consequência disso depois da bancada eleita? A resolução que o TSE editou agora no final de dezembro, a 26.670, de uma certa forma ela consegue dar cabo a alguma dessas questões, não todas, porque muita coisa vai ser definida interna corporis, que é o estatuto que cada federação vai ter que fazer, né? Mas, de uma maneira geral, ela permite que um partido, por exemplo, saia da federação, mas ela impõe algumas condições, algumas punições, tá, né? Mas, de uma maneira geral, para esses partidos caminharem juntos. Então tem que ter uma identidade, como o Ercolim falou. Tem que ter um programa nacional, tem que ter uma afinidade, né, tal, né? Porque ela vai ser regida por esse programa. Então, por exemplo, após a eleição, na coligação, cada partido fazia a sua liderança. Agora não. Na federação vai ter uma liderança só. Liderança daquela federação. A liderança daquela federação. Então, essa verticalização é muito importante, né? Isso. Então, vai ter assim, é uma coisa que não vai ser horizontal, mas vertical, ou seja, vai vir, é uma coisa nacionalmente. Porque o que acontecia, o Ercolim, que é especialista em direito eleitoral, sabe muito bem disso. Os partidos, mesmo eles sendo nacionais, os partidos, muitos deles, grandes partidos inclusive, eles atuavam de maneira regional. Num estado estava com um candidato a presidente, no outro estava com outro, e assim, por afinidades pessoais, não programáticas. Como agora sempre não. Foi, né? Deixa eu passar para o doutor Ercolim, é isso, doutor? E a questão do voto em determinados temas? Tem a bancada lá com 5 partidos, determinado tema em discussão no Congresso. Partido A da federação é contra, mas o partido B é a favor.
Como fica? Pode ter esse, desculpa, esse voto divergente? Como que essa situação vai ser encaminhada? O mais interessante disso aí, até aproveitando o gancho do Ito, é a questão do seguinte: cada partido vai se manter. Você tem o estatuto que rege o partido e você vai ter um regramento próprio da federação. Aí entra na questão de são questões interna corpo, vão ter que ser decididas dentro dessa nova realidade. A liderança vai ser, em tese, né, na teoria, uma liderança única. Eles vão ter que trabalhar de uma forma mais unificada. E aí, do mesmo modo que acontece dentro dos partidos, só que agora dentro de uma federação de partidos, eles vão ter que tomar essas decisões de uma forma mais coerente, mais única, né? Agora, isso vai... como toda legislação nova, como toda regra muito nova, a gente fica meio sem saber como isso vai se desenrolar. Eu acredito que, do mesmo modo que as coisas se definem, se decidem judicialmente, normalmente é levado ao judiciário para que isso se resolva. Então, eu acredito que essas questões ainda vão depender de um amadurecimento maior para a gente poder entender. Mas, num primeiro momento, eu tento analisar dentro da própria política do partido. Como é que um partido trata dessa decisão? Tem uma liderança, ou eles, vamos imaginar, alguma votação importante, ou o partido se une e vota todos iguais, ou o partido libera sua bancada para que cada um vote de uma forma. Então, eu acredito que isso vai depender do ajuste daquela federação, daqueles partidos que estão ali reunidos. Legal. Questão do fundo partidário, como fica, doutor? Cada partido vai ter seu número, seu CNPJ, vai ter seu tempo de televisão e vai ter o seu fundo partidário, né? Então, cada partido tem que prestar as contas. Então, é o seguinte, funciona dessa maneira. Por exemplo, se um partido A tem lá direito a 50 milhões e o B 30 milhões, por exemplo, cada um... Vai continuar assim, não é um fundo único para a federação. Não, o fundo fica para cada partido que compõe aquela federação. Na verdade, a federação, então, serve mais ali para a eleição, né? No momento da eleição. Queria ouvir os senhores sobre isso, ou se depois também, enfim, se eles têm liberdade para atuar, cada um aí, a sua maneira, não sei. Só para complementando até a informação do Ito, existe saiu uma instrução, né, que daí vem a resolução, no sentido de que como que eles vão tratar muito... embora haja a união dos partidos dentro de uma federação, vai ser mantida a regra de escolha de cota de gênero. Cada partido, embora haja essa ideia global dos 30% de cada gênero, mas cada partido vai ter que respeitar esse percentual, que aí vira o global. Porque senão já estão imaginando e já estão tentando evitar algumas fraudes. Ou você joga num partido menor que compõe a federação, você joga toda a cota feminina naquele partido, a cota minoritária, uns 30% naquele partido, e o resto você deixa para um partido que tem maior fundo e melhores condições de campanha. Da mesma forma, né, complementando mais uma vez, a questão do dinheiro. Cada um vai ter o seu dinheiro, inclusive com penalidades já mais ou menos estabelecidas, caso haja transferência de dinheiro de recurso público de forma indevida entre os partidos que compõem a resolução, né? Certo. E eu me perdi na sua segunda... Eu quis complementar aqui, me perdi na sua pergunta. Não, acho que foi isso, no pós-eleição, né? Enfim, se as regras, se tem alguma punição para algum partido, para uma federação que se desmanche, como é que funcionaria? Porque senão os partidos vão acabar usando só como uma forma de coligação, e se não tiver nenhuma consequência
depois desmancha e cada um toca a sua vida. Não, mas aí existe, você vai ter o estatuto, né? Você vai ter toda um regramento criado para isso. Entendi. Claro, você não pode exigir nem imaginar que não vai haver nenhum partido divergente aí depois de um período eleitoral. Exato. Ou dentro de uma votação um pouco mais polêmica, que não vai querer se desligar. Agora, para isso, o próprio estatuto dessa agremiação, né, vamos chamar assim, nova, vai ter que prever, vão ter que haver eles vão ter que determinar isso aí de uma forma antecipada. Até porque até a eleição é só amor, né? Depois vira igual casamento, vira briga. Questão da reprodução, da verticalização nos municípios. Então, vamos dizer, partido A, B e C se une para essa eleição. Essa federação vai ser obrigatória nas próximas eleições municipais de 24? Como a federação tem o mínimo de duração de 4 anos, obrigatoriamente nos municípios, nos estados, ela tem que ser reproduzida, né? Dessa forma que ela foi criada, né? Só voltando um pouco atrás, o partido ele pode sair de uma federação, só que ele vai ficar impedido, por exemplo, se ele sair há 6 meses, de participar de outra, ele pode concorrer sozinho. Entendi. Aí, concorrer sozinho, ele tem que ter o número de votos sozinho para eleger. E aí, no próprio município, na eleição seguinte, ele ficaria impedido também de participar de qualquer outra federação. É o seguinte, como a gente já disse, a federação é uma coisa que é uma coligação duradoura por pelo menos 4 anos. Aí tem que ter afinidade ideológica, mas vai ter muito atrito. Eu prevejo que isso possa ocorrer. Perfeito, gente. Eu também. Tá, e quer falar mais alguma coisa, doutor Ercolim, sobre isso? Algo que talvez tenha deixado para trás aí? É interessante, mais uma vez, né, complementar... só um minuto, gente. Só em complemento ao que o Ito disse, do quanto é interessante essa questão da verticalização, porque num primeiro momento o que a gente entende, o que eu consegui apurar disso é que, se você parar para pensar, ela tem a duração de um mandato. Então, a federação ela é formada agora para disputar uma eleição geral. Automaticamente, ela vai atingir uma eleição municipal. Automaticamente. Por mais que essa federação possa se desfazer lá na frente, numa futura eleição geral, ok. Só que ela vai causar um impacto muito grande nas eleições municipais. Porque, né, mais uma vez, como essas uniões de partido oportunas, né, de momento aí, que a gente vê muito nas cidades menores, né, nos municípios, a gente cercado aqui de municípios muito pequenos, a gente vê que sem qualquer identidade ideológica os partidos se unem. Isso vai gerar um problema muito grande para as próximas. A gente está aqui para ver e para trabalhar em cima disso, para ver como é que isso vai funcionar, né? Mas é um grande desafio aí. Pois é, então talvez essa seja aí a grande punição, vamos dizer assim, né? Caso algum desrespeite à federação. Para a gente finalizar, Ito, a questão é só para a eleição proporcional, a majoritária engloba também a federação ou não? Engloba também. Também. Engloba também. Então, por exemplo, assim, você tem determinados partidos. Eu acho que é o seguinte, como o Ercolim falou, é boa, porque é o seguinte, eu acho que implantando a federação, se houverem várias, ao longo do tempo, a sopa de letrinhas de partido vai diminuir. A tendência aí a tendência é esses partidos que já estão na federação irem se fundindo, incorporando ao partido maior e, obviamente, lá ele pode virar uma tendência, um agrupamento e tal, né, mantendo sua ideologia, sei lá, né? Mas a tendência é caminhar nesse sentido, ou seja, diminuir o número de partidos. Tá certo. E é muito interessante isso aí, muito bem colocado, porque assim, a gente vê, já houve o fenômeno de algumas fusões partidárias aí. Agora, com a federação, vai se forçar uma possível fusão, só que a gente vai começar a ver
essa identidade ideológica sendo mais respeitada e mais levada em conta na hora da fusão desses partidos. Muito interessante nesse sentido. Vão pensar duas vezes, né? Porque a gente já tem visto na esfera nacional, e, por exemplo, vou citar o que eu tenho lido, PT, PSB, PDT, PCdoB, quer dizer, tudo isso vai ter que ser reproduzido em 2024. Então, bastante interessante acompanhar aí. Doutor Ercolim, obrigado. Doutor Bertoni, obrigado. Se quiserem falar mais alguma coisa, completar, falar sobre outro tema aí, fiquem à vontade. Não, é só lembrar aqui que também teve outras alterações, né? Com a edição da Lei 14.211, no tocante a, por exemplo, assim, essa regra de números de candidatos, né? Que antes era 1, agora é 100% mais 1. E a proporcionalidade, o quociente continua o mesmo, é o voto válido dividido então, por aí, cadeira. Por exemplo, continua o mesmo. Aqui, por exemplo, assim, o partido que conseguir o quociente, né, ele vai ter que ter pelo menos um candidato lá dentro que tenha 10% do quociente para assumir. E mudou também o seguinte, aquele partido que não conseguiu o quociente agora, e chegava próximo, tal, e tinha alguém que poderia ser eleito, agora ficou mais clara a regra. Né? Por exemplo, ou partido, ou federação, ou sei lá o que, né? Tem que ter pelo menos 80% do quociente eleitoral e dentro da federação ou do partido tem que ter pelo menos um candidato, né, para conseguir aquela vaga, que tenha feito 20% do quociente eleitoral. No caso concreto em Rio Preto, vamos pegar a eleição passada, que foi em torno de 13 mil, alguma coisa, precisava de 1.300 votos. Agora, por exemplo, um partido que não conseguiu, mas fez 80% do quociente. Dos 13 mil, precisa ter 2.600 votos. 2.600 para Ficou claro, mas ficou mais difícil, né? Tá certo. Doutor Ercolim, alguma observação a mais para a gente finalizar? Não, é bem em cima disso aí, aproveitando mais uma vez o gancho do doutor Ayrton, é interessante isso aí, né? Porque você força que as pessoas que vão haver uma representatividade maior, né? De fato, aquela pessoa que está ali houve ela foi a voz do povo aí. Teve uma votação significativa, né? Exatamente. Você precisa de a tua votação precisa ser mais expressiva para que você possa ser, de fato, um representante do povo. Muito interessante. Doutor Ercolim, muito obrigado, viu, pela sua entrevista, pela disponibilidade do tempo aí. Eu agradeço e estamos sempre à disposição. Eu digo mesmo, muito obrigado aí pela oportunidade. Sempre bom conversar com vocês. E sempre que precisar, é só me gritar. Maravilha. Obrigado, doutor José Antônio Ercolim, advogado especialista em direito eleitoral. O Ailton Bertoni, o nosso diretor jurídico, o Ito. Obrigado, Ito. Quiser falar alguma coisa também, só fica lembrando à vontade. também que essas alterações vai permitir, nas eleições proporcionais, né, um menor número de candidatos, porque diminuiu pelo menos 50%. Pelo menos 50%.